Shalom, povo do avivamento. Quem está com sono aqui? Ninguém está com sono. Glória a Deus. Quantos vieram aqui para receber um renovo da parte do Senhor? Quantos vieram aqui para ser cheio do Espírito Santo? Quantos vieram aqui para sair daquela porta para fora de outra maneira de como você entrou? Eu também vim nessa expectativa. E assim como já foi declarado aqui, queridos, eu acredito que Deus está transformando a nossa vida, Deus está mudando a nossa história, Deus está inaugurando um tempo novo sobre a nossa vida, e nós cantaremos o hino da vitória, e o nome do Senhor será exaltado, glorificado, engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Você crê nisso? Glória a Deus. Eu também acredito nisso. Deixa eu abrir aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, enquanto nós estávamos adorando ao Senhor, enquanto nós estávamos orando, buscando a face de Deus, o Senhor entregou algumas palavras ao meu coração e eu gostaria de compartilhar essa palavra que o Senhor entregou ao meu coração com algumas pessoas específicas. Quantos creem em profecia? A palavra do Senhor diz assim: falou o Senhor, quem não profetizará? Rugiu o leão, quem não temerá? O espírito da profecia está neste lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Você acredita nisso? Que está numa vigília pentecostal e que os mistérios de Deus estão fluindo no nosso meio? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero entregar uma palavra à mãe, porque enquanto a senhora estava deitada aqui, mãe, orando, buscando a presença de Deus, o Senhor me mostrou um livro na tua frente. Era a espécie de um pergaminho, a espécie de um rolo que estava na tua frente. E à medida que a senhora buscava a presença do Senhor, as letras deste livro começavam a entrar dentro do seu ventre. As letras desse livro começavam a entrar dentro do teu coração. E o Senhor me fez ver acima de ti a Valnice Milhomens, escrito assim, alguém por quem a senhora tem maior admiração. E o Senhor deixando uma capa sobre a tua vida, o Senhor te levando a um nível mais profundo na palavra de Deus. Eu sei e conhecemos a tua instrumentalidade como mestre da palavra, como quem ensina a palavra de Deus, mas o Senhor manda te dizer: eis que inauguro sobre o teu ministério, sobre a tua vida, um tempo novo. Eis que este rolo começa a entrar dentro do teu ventre, e ele entra, interessante, entra pelo teu ventre, e quando sai da tua boca, multidões são alcançadas, pessoas são transformadas pelo poder desta palavra. É uma profundidade maior, é um tempo de maior intimidade com a palavra, onde o Senhor vai te levar a textos proféticos, o Senhor vai te levar a chaves na palavra de Deus, como está escrito: eis que te dou as chaves, e o Senhor está te dando chaves dentro da palavra de Deus. É um texto ligando ao outro, é uma situação conectando a outra, e a senhora mergulhando em profundidades na palavra de Deus. O reclamiante face como daqui a céu. Eu vi, Conceição, quando uma espécie de uma botija o Senhor colocou na sua cabeça e estava escrito renovo, e Deus diz assim: diga à minha filha que eu trouxe ela aqui nessa vigília para renovar, porque o Senhor conhece os seus limites, o Senhor conhece como você chegou aqui e por tudo que você tem passado, e Deus diz: eis que nesta noite eu coloco um basta nisso tudo, te trago um renovo físico, estou tocando no teu físico, te trago um renovo emocional, porque só você sabe como estão as suas emoções, e te trago um renovo espiritual sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Receba este renovo sobre a tua vida. Rabadagava subderge face candeleplavia. Stereleblaviante forgondo que a céu. O Senhor coloca uma nova linguagem na tua boca. É uma nova linguagem o Senhor colocando na tua boca. Você vai estar orando em mistério e você vai ver que uma nova linguagem, é uma nova língua espiritual, é um novo mistério que o Senhor coloca na tua boca. Flua através desse mistério, porque o Senhor te fará crescer grandemente em nome de Jesus.
Eu gostaria de entregar uma palavra a essa irmã que está de pé, ali que está indo para lá. Não, não vai ainda não, vira para cá, por favor. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar a ti. Por gentileza, abra a sua mão. Olha só que coisa interessante. O Senhor me mostrou como se fosse atrás de uma televisão, onde se conecta os fios, e eu vi escrito in e out, que é entrada e saída. Falei, Deus, o que é isso? E aí, nessa hora, o Senhor me mostrou um anjo com uma bandeja na mão e instrumentos cirúrgicos. Falei, Deus, que mistério é esse? O Senhor disse, diga à minha filha que eu estou visitando a saúde dela nesta madrugada. É o in, é a entrada. O Senhor te dá uma unção de cura, e essa unção, o primeiro efeito dela é na sua própria vida. O Senhor visitando a tua vida do alto da cabeça até a planta dos pés, colocando a tua saúde em perfeita harmonia com a palavra de Deus, essa é a entrada desta unção sobre a tua vida. Mas interessante que tem um out, tem uma saída, porque a partir do momento que o Senhor te cura e te cura agora, o Senhor vai te colocar na frente de pessoas enfermas e através da tua vida, essas pessoas serão tocadas, essas pessoas serão curadas, essas pessoas receberão avivamento, receberão cura para o teu corpo, para a tua alma e para o teu espírito. É como se fosse um bisturi que o Senhor coloca na sua mão, curando o teu físico primeiramente, tudo. As vitaminas, os hormônios, tudo que envolve o teu físico, o Senhor está visitando. E a partir do momento que Ele te cura, essa unção começa a transbordar e alcançar outras pessoas. Não se assuste, porque muitas pessoas com câncer chegarão até você. E o Senhor diz assim, não te intimides e não te cales, porque eu coloco na sua mão esta unção, para que outras pessoas sejam tocadas e alcançadas. Receba esta graça do Senhor. Receba esta unção de cura sobre a tua vida. E flua através desta unção. De calabaveiosan de face como da cai. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Pai, o Senhor me mostrava, enquanto o Senhor estava orando, o Senhor me mostrava um relógio e me mostrava um tênis, aqueles tênis de corrida. Sabe aqueles tênis top de corrida? Altão. Falei, Deus, olha que coisa tremenda. O Senhor diz assim, diga ao meu filho que eu sou o Deus do tempo. Eu comando o tempo e tenho o tempo nas minhas mãos. E coloco nos seus pés agora um sapato que vai te acelerar apressadamente. Eu não vou dizer que o Senhor tem pressa, porque pressa é peculiar de alguém desorganizado. Pressa é peculiar de alguém que perdeu o controle, e Deus não perde o controle nunca. Foi apenas um tempo. Foi apenas um tratamento. Foi apenas não é tratamento, é apenas uma maturidade maior que eu te coloquei. Porque a partir de agora, este sapato vai te fazer correr apressadamente. E à medida que o Senhor corre, outras pessoas correm junto com o Senhor, carregando uma visão, impactando nações e cumprindo o propósito que o Senhor tem na sua vida. Se você acredita, queridos, dê uma poderosa salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluia. Quer falar? Não? Com ela? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração para nós meditarmos nesta noite. Se você trouxe a palavra de Deus, por gentileza, vamos abrir em Hebreus capítulo de número 4, versículo de número 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Eu também amo, dona Joana, eu também amo. Quantos acharam? Dê um glória a Deus. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro
em ocasião oportuna. Aleluia. Queridos, eu gostaria de compartilhar nesta madrugada uma palavra que vai nos fazer entender um pouquinho mais a respeito da graça do Senhor. Nós temos sido ministrados por esses dias e bombardeados a respeito de graça e compaixão. E seríamos muito superficiais se entendêssemos graça apenas como favor imerecido. Também é favor imerecido. Porque se estamos aqui nesta madrugada, não é porque somos bonitos, porque falamos bem, porque somos a última bolacha do pacote. Se estamos aqui nesta madrugada, é porque a graça do Senhor nos alcançou, mesmo não sendo merecedores. Então graça também é favor imerecido. Mas o Senhor, queridos, em todas as dispensações, o Senhor atuou pela graça. Em todos os momentos, de Gênesis a Apocalipse, nós podemos contemplar a graça do Senhor. Ainda antes da fundação do mundo, a graça do Senhor já estava presente, porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o Cordeiro de Deus morto, entregue por nós, antes mesmo da fundação do mundo. No momento de executar a criação, aquele plano tremendo, no momento que o Senhor criou todas as coisas, a graça do Senhor estava presente. Haja visto que Adão foi colocado num lugar onde já havia planta, fruta, onde já havia provisão, onde já havia todas as coisas, mesmo ele não tendo feito nada. A graça do Senhor já estava ali. O homem pecou, foi separado da presença do Senhor, e mesmo assim, a graça do Senhor estava ali, presente, visitando profetas, levantando pessoas, ungindo, tocando em reis, profetas, sacerdotes, se manifestando, e toda a manifestação do Senhor ocorre através da sua graça. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para nos salvar. A graça do Senhor se manifestando a ponto de entregar por nós o seu único filho. Em todo o tempo a graça do Senhor esteve presente. Em todo o tempo a graça do Senhor se manifestou. Eu não sei como você entrou aqui nesta madrugada. Talvez você estava distante da presença do Senhor, frio na fé, não estava vivendo os seus melhores dias. Quanto tempo não fala em língua estranha, não sente a presença do Senhor? Isso não anula a graça do Senhor. Isso não anula o favor de Deus acerca da sua vida. Ele te trouxe aqui porque Ele tem renovo para você. Se você crê, adore o Senhor aplaudindo a Ele em nome de Jesus. O homem pecou e foi separado desse ambiente. E a Bíblia diz que Deus enviou Jesus. E para que Jesus veio? A Bíblia diz que Ele veio para resgatar aquilo que se havia perdido. O homem distante da graça, preso nos seus próprios delitos, aprisionado pelo pecado. A Bíblia diz que Jesus veio salvar e resgatar aquilo que se havia perdido. Veio trazer o homem de volta ao ambiente da graça. Porque a graça em todo o tempo esteve presente. Eu me recordo em Mateus capítulo de número 19, se eu não me engano, quando os fariseus interrogam Jesus dizendo: Moisés disse acerca das cartas de divórcio, e tu o que dizes? E Jesus falou assim: Moisés realmente falou acerca das cartas de divórcio, por causa da dureza do coração do homem. Mas no princípio, eu acho interessante, Bispo Marcelo, que ele fala, mas no princípio não era assim. Ou seja, no ambiente da graça era diferente. E eu vim para resgatar e salvar e aquilo que se havia perdido, trazer o homem novamente ao ambiente da graça. Foi isso que Jesus veio fazer acerca das nossas vidas. E para isso que o Senhor nos trouxe aqui, para nos renovar nesta madrugada e para nos conectar
plenamente ao ambiente da graça, para que nós possamos crescer na graça. Queridos, preste atenção, o Senhor não vai derramando porções da graça dele a cada momento. A graça dele está de uma forma plena sobre as nossas vidas. Cabe a nós aprendermos sobre a graça, crescermos na graça e no conhecimento. E nesta madrugada você sairá daqui, aleluia, com um nível mais profundo de entendimento acerca da graça. E esse nível mais profundo vai liberar situações, vai atrair milagres, vai atrair a bênção do Senhor sobre a tua vida, porque a graça de Deus está presente nesta madrugada. Se você quer, queridos, levante a sua mão por gentileza e mais uma vez adore ao Senhor Jesus. Oh, naralapia sande face cante plevandar vai ser. Eu fiz aqui algumas anotações de quando o Senhor inaugurou todas as coisas aqui na terra. E a graça dele estava evidente, presente. Eu gostaria de, junto com você, caminhar aqui em alguns tópicos para nós entendermos o que a graça de Deus atrai e o que nós desfrutamos quando estamos no ambiente da graça. Vamos lá, no início de tudo, Gênesis capítulo de número 1. A Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movimentava sobre a face das águas. Quando estamos num ambiente como esse, queridos, não se assuste com as profecias que foram liberadas. Não se assuste se porventura a pessoa que está do seu lado, no meio da palavra, sair pulando, sapateando, receber o Espírito Santo, ser batizada com o Espírito Santo. Não se assuste se essa pessoa estiver enferma e sair pulando, curada. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus está se movimentando no nosso meio. O ambiente da graça é um ambiente onde o Espírito não fica inerte, parado, não fica estagnado, mas o ambiente da graça traz o movimento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nesta hora, queridos, o Espírito Santo está se movimentando. E enquanto ele se movimenta, milagres extraordinários começam a acontecer. Eu vejo pessoas sendo tocadas, eu vejo famílias sendo alcançadas, eu vejo milagres sendo liberados. Por quê? Porque o Espírito Santo está se movimentando no nosso meio. Oh! A Bíblia conta a história de um tanque. E está escrito, queridos, que ali havia muitos enfermos. Aquele lugar era Betesda. A Raquelzinha gosta muito desse lugar. Havia muitos enfermos ali naquele lugar, dona Joana. E está escrito que de tempo em tempo o anjo do Senhor descia e movimentava aquelas águas. Porque águas paradas, queridos, não produz efeito sobre a vida de ninguém. Preste atenção no que eu vou te falar. Infelizmente temos vivido uma geração de igrejas cheias de crentes vazios. Pessoas vazias de experiência. Sabe por quê? Porque são pessoas paradas. Recebem e não coloca para fora aquilo que recebe. São águas paradas. E eu não sei se você já teve oportunidade de colocar um balde lá na tua casa cheio de água, esquecer aquele balde lá durante 10, 15 dias, e depois quando você vai mexer naquela água, que aparentemente está limpa, o cheiro é pior do que cheiro de esgoto. Águas paradas fedem. Águas paradas não produzem efeito sobre a vida de ninguém. Águas paradas não limpam, pelo contrário, apodrecem. E existe uma geração de pessoas apodrecendo, estão enfadadas da palavra, recebem a palavra, vão para a célula, mas não conseguem colocar em prática aquilo que estão recebendo.
não conseguem se movimentar em cima da palavra recebida, mas nesta madrugada o Espírito do movimento está passando no nosso meio. Aleluia! O Espírito do movimento está se movimentando no nosso meio, e à medida que ele se movimenta, ele nos dá a habilidade para nos movimentar em cima daquilo que nós temos recebido também. Xerele plaviaster que face que manda caia. Rabriantre faio sande provende vasubi caia. Bispo Marcelo, eu sei que o Senhor é alguém de experiência com o Espírito Santo. E quantas foram as experiências? Montes, cultos, situações às vezes informais que o Espírito Santo se movimentou e se revelou. E o Senhor me mostrou um grande deserto sobre a tua vida, a qual vou chamar de você, tá? Não é falta de respeito, muito pelo contrário, eu te amo, te respeito. É só por uma questão de proximidade mesmo. O Espírito Santo me mostrou um deserto e alguns questionamentos. Não questionando Deus, mas algumas coisas que ficou por entender. E o Senhor manda eu profetizar e liberar sobre a tua vida o texto de Ageu, capítulo 2, versículo de número 9. Eu sei que grandes foram as experiências. Parece que elas não acontecerão mais. Mas o Senhor diz que a glória desta última casa será muito maior do que a da primeira. A promessa está de pé e não morreu. Eu sou o Deus que te chamei e vou te justificar primeiro no meio da tua parentela, e depois vou te levantar no meio daqueles que não acreditaram na tua chamada. O Senhor coloca na tua frente uma mesa. Interessante que muitas pessoas estão olhando de canto de olho, como se não estivesse gostando. E o Senhor diz: diga ao meu filho que eu preparo uma mesa na presença dos adversários, que ele vai comer, que eu vou levantar ele, e que a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Recebe essa palavra no teu coração. Aplauda Jesus, por favor. De tempo em tempo o anjo descia e movimentava aquelas águas, e a primeira pessoa que fosse lançada naquelas águas era curada de todos os seus males. As águas precisam se movimentar, e o Espírito do movimento está entrando em nós, porque estamos no ambiente da graça, e nós nos movimentaremos, colocando todo o nosso potencial para fora, e as águas que estão dentro de nós irão fluir. É mais ou menos a profecia que foi entregue para ela. Coisa tremenda, que ela recebia a cura. E na medida que ela recebia a cura no seu físico, ela também liberava a cura e outras pessoas eram alcançadas. Em segundo lugar, versículo de número 26, Gênesis 1, 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Preste atenção. O ambiente da graça não é faço eu. O ambiente da graça é façamos nós. O ambiente da graça é um ambiente de unidade. O ambiente da graça é um ambiente de companheirismo. Não é porque você foi tocado pela graça que você vai ser uma pessoa egoísta e receber aquilo só para você. Aliás, temos vivido uma geração egoísta. A Bíblia diz que os últimos dias seriam como os dias de Noé, onde as pessoas comeriam, beberiam, casariam-se e dariam-se em casamento. O que a Bíblia está dizendo? Que seriam pessoas egoístas, que pensariam somente em seus próprios interesses, que pensariam somente em seu próprio umbigo. Infelizmente, estamos vivendo a geração, sabe por quê, queridos? Porque na ordem cronológica dos acontecimentos bíblicos, o próximo acontecimento é o arrebatamento da igreja. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra, e a geração que estamos vivendo tem sido marcada por uma geração egoísta, que não acredita no poder da unidade. Pessoas que têm se isolado, pessoas que estão em depressão e querem se isolar,
Pessoas que estão em crise de ansiedade e não querem mais se relacionar com ninguém. Pasmem, existe um tipo de pessoa que acredita que agora não precisa mais congregar, que pode ficar em casa assistindo culto online o tempo todo. Nada contra assistir um culto online. Aliás, nesse momento tem muitas pessoas nos acompanhando. O problema é quando faz disso uma doutrina. O problema é quando faz disso um costume. Nós precisamos entender o poder da unidade, porque a Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é viverem unidos os irmãos. Será como o óleo precioso que desce na cabeça, escorre sobre a barba, desce na gola das vestes, e ali o Senhor ordena a bênção e a vida para todos sempre. O ambiente da graça não é um ambiente unilateral. O ambiente da graça não é um ambiente de isolamento. O ambiente da graça é um ambiente que favorece a unidade. Ainda no versículo de número 26. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Domine ele sobre as aves do céu, sobre os peixes no mar. O ambiente da graça é um ambiente de domínio. O ambiente da graça não é um ambiente onde você se torna escravo de situações. O ambiente da graça é um ambiente onde o Senhor libera sobre as nossas vidas o domínio, o senhorio de Cristo está sobre as nossas vidas. Quantas pessoas, queridos, nós temos acompanhado, e você conhece também, que têm sido escravizadas pelo espírito da depressão. Quantas pessoas que você conhece que tem sido escravizado pelo câncer, por um vício, pelo tabagismo, vício no crack, na cocaína. Pessoas estão sendo dominadas. Pessoas estão vivendo debaixo de um domínio e de uma escravidão. Mas o ambiente da graça, esse ambiente que nós estamos aqui nesta madrugada, é um ambiente que favorece e que nos devolve o domínio e a sujeição. Todas as coisas voltam ao comando das nossas mãos. Sabe por quê? Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aplauda Ele, por favor. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. O que significa essa declaração? Significa que Ele é Senhor dos salvos. Significa que o senhorio do Senhor Jesus está sobre as nossas vidas. Ele é Senhor dos senhores. O pastor Rafael é Senhor da situação. Tem nas mãos o domínio. Senhorio nesse sentido, de ter nas mãos o domínio. Você não é dominado por ninguém no ambiente da graça. Você não é dominado por coisa alguma no ambiente da graça. Quantas pessoas às vezes vamos ministrar perdão sobre a vida dela e ela fala: não, pastor, não consigo liberar perdão. Não, eu guardei mágoa, guardei ressentimento. Está escrava, está presa, está amordaçada, está enjaulada e ainda não percebeu. Mas no ambiente da graça nós não temos nenhuma dificuldade em liberar perdão. Sabe por quê? Porque aquilo que nos escravizava, agora nós temos o senhorio, porque o Senhor dos senhores está sobre as nossas vidas. Ele é Senhor dos senhores. Eu estou olhando aqui para senhores e senhoras. Eu estou olhando aqui para pessoas que o Senhor está trazendo de volta nas mãos o domínio. Pastor, estava perdendo o meu casamento. Pastor, estava perdendo a minha família. Pastor, estava perdendo o controle. Descansa o teu coração. Não foi à toa que o Senhor te trouxe aqui. Nessa noite, Ele devolve nas tuas mãos o domínio das áreas da sua vida que você estava passando por dificuldade. Eu acho interessante quando Jesus ia curar, Cleitinho, e Jesus falava assim:
levanta, toma o teu leito e anda. Caramba, o cara era paralítico, mano. Há quantos anos aquele cara não andava? Eu já tive a oportunidade, eu tive sérios problemas no joelho jogando futebol. Tive a oportunidade de ficar com o joelho imobilizado por muitas vezes. E às vezes quando tirava o gesso, depois, sei lá, de 2 meses engessado, quando você tirava o gesso, não dava para andar, você tentava pisar, bambeava. Não dava para andar direito. Precisava de uma fisioterapia, precisava de um costume para voltar a andar. E aí a pessoa está lá, 38 anos, que nunca andou. E Jesus fala assim, levanta, toma o teu leito e anda. Se eu fosse aquele paralítico, eu ia falar assim, mano, não vou conseguir andar. Vou bambear minhas pernas. O que Jesus estava falando? Aquilo que te escravizava. Todos os dias você tinha que levantar e correr para esse leito. Todos os dias você tinha que levantar e correr para essa cama. Sem essa cama você não podia viver. Você era escravo dessa cama. Sem essa cama você não fazia nada. Aquilo que te escravizava, eu estou te dando domínio sobre ele. Pega esse leito, levanta para cima e canta o hino da vitória. Canta o hino da vitória. Ei, quando nós entendemos senhorio, queridos, nós cantamos o hino da vitória. Aplauda ao Senhor Jesus nesta madrugada. É o ambiente da graça. Eu estou sentindo muita graça aqui, queridos. Eu sinto o peso da graça do Senhor nesse lugar. Eu sinto os céus abertos nesse lugar e o Espírito Santo fluindo no nosso meio. O peso da glória. Versículo 27 de Gênesis, capítulo de número 1. Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. No ambiente da graça, você não é um derrotado. No ambiente da graça, você não é alguém marcado pelo teu passado. No ambiente da graça, talvez antigamente você tenha sido um cheirador de cocaína como eu. Traficava drogas, não tinha o crédito de ninguém. Mas quando você é inserido no ambiente da graça, você não é um ex-traficante, você não é um ex-usuário de droga, você se transforma na imagem e semelhança do nosso Deus. O fofoqueiro não é um ex-fofoqueiro, o mentiroso não é um ex-mentiroso. O adúltero não é um ex-adúltero. Por isso, queridos, não aponte o dedo para ninguém. Não julgue ninguém. Você não é juiz de ninguém. O trono de juiz já está ocupado. Quando nós somos inseridos no ambiente da graça, o Senhor tem um local que muitas vezes o homem precisa lembrar desse local. Esse local se chama Mar do Esquecimento. Quando nós somos inseridos no ambiente da graça, o Senhor pega todas as nossas mazelas, perdoa as nossas falhas, nos lava com teu sangue e joga todas elas no Mar do Esquecimento. Você pode lembrar, mas o Senhor não lembra mais. Não lembra. Não lembra mais. Oh, recanda via cerquia. Labante o comandora via subcandarábia. Somos imagens e semelhança do Senhor. O nosso Deus é um Deus santo. E Ele requer de nós um padrão de santidade. Preste atenção, queridos. Chegar ao Senhor Jesus, William, é de graça. A Bíblia diz, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. É de graça. Mas para permanecer nesse ambiente vai te custar tudo. Porque depois ele fala assim, ó, aquele que quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. É por isso que ele canta, que aquele irmão canta. E é Ele
por Ele que eu estou gastando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria. Levante as suas mãos. Dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Deixando tudo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me, e siga-me. O Senhor requer de nós santificação em nome de Jesus. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá, soberano em Ele virá. poder, Ele virá. Ele virá. O ambiente da graça vai trazê-lo de volta. Ele virá. Ele virá. O recalabação ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, deixando tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias. Somos imagens e semelhança de Deus. O nosso Deus é santo, Ellen. E o Senhor não quer que nós andemos de qualquer maneira. O nosso Deus é um Deus de amor. Aliás, Ele não é um Deus de amor, Ele é o próprio amor. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O nosso Deus é humilde. Como podemos servir um Deus que é manso e humilde e nos tornar soberbos e arrogantes? Eu não consigo entender. Agora eu sou pastor, não cumprimento mais os irmãos. Agora que tragam a minha mala, que me sirvam-me. Esqueceu que quanto mais é dado, mais é requerido. Agora já não posso mais limpar o banheiro, fazer uma comida, não posso mais. Sou manso e humilde de coração. Se nós temos um Deus e somos a imagem e semelhança dele, nós precisamos imitar o seu comportamento, manifestar o amor, manifestar a humildade. Você é a imagem e semelhança de Deus. Você não é uma Maria ninguém da esquina, um Zé ninguém da esquina, alguém com rótulos. Você é a imagem e semelhança de um Deus que nunca perdeu uma batalha. Aleluia. Versículo 28 e 29. E Deus os abençoou e disse, olha só, o ambiente da graça, queridos, é o ambiente onde as bênçãos do Senhor nos alcançam. É nítido quando percebemos alguém que já entendeu a graça ou não. A pessoa recebe uma palavra, recebe uma descarga de poder, mas mesmo assim continua enfileirando as filas de oração. Ore por mim, apóstolo. Caramba, acabou de liberar uma palavra, acabou de liberar algo poderoso sobre a tua vida. Nada contra pedir oração para uma liderança, claro que não, não é sobre isso que estou falando. Estou falando de pessoas que vivem como pedintes espirituais. Estou falando de pessoas que ainda não entenderam que o ambiente da graça atrai sobre si as bênçãos do Senhor. A Bíblia diz assim, ei, se nós ouvirmos os seus mandamentos,
guardarmos e temos o cuidado de guardar todas as suas leis, então as bênçãos do Senhor correrão e nos alcançarão. Preste atenção, neste exato momento, existem bênçãos do Senhor, que estão vestidas como um atleta, aguardando a tua manifestação, aguardando o teu movimento, para correr atrás de você. Você não precisa convencer Deus a te abençoar. Tem pessoas que falam: oh, Senhor, me abençoa, por favor. Não precisa. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor deseja nos abençoar. É só aprendermos nos movimentar no ambiente da graça, que esta vitória que você precisa chegará nas suas mãos. Preste atenção, ela não vai acontecer. Vou repetir, a bênção que você precisa, Ellen, não vai acontecer. Ela já existe, ela já aconteceu. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. A bênção que o Márcio precisa, a bênção que nós precisamos, ela não vai existir, ela já existe. É tudo uma questão de se posicionar no ambiente da graça. É tudo uma questão de entender o ambiente da graça, e ela se materializará pela fé diante dos nossos olhos, em nome de Jesus. Se você crê, dê a Ele uma poderosa salva de palmas. O ambiente da graça é um ambiente de fé. Aliás, foi justamente isso que tirou Adão daquele ambiente. Muitas pessoas dizem que é a desobediência. Eu não concordo com isso. A desobediência é o filho daquela atitude. Porque o que tirou Adão do ambiente foi a incredulidade. Deus havia liberado uma palavra. Deus havia dito: não faça isso. E ele colocou em jogo, ele não creu, ele duvidou, faltou fé na palavra que Deus havia liberado. E a falta de fé gerou a desobediência. Então perceba que o pecado original não foi a desobediência. O pecado original foi a incredulidade, foi a falta de fé. É por isso que Hebreus capítulo 11, versículo de número 6, a Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles que se aproximam de Deus saibam que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. O pecado original, o pecado que afastou o Adão do ambiente da graça, não foi a desobediência, foi a falta de fé. E quando nós estamos nesse ambiente da graça, sendo ministrada pelo livro, sendo ministrada por esta palavra que é poderosa, que é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a fé está crescendo, nós estamos nos agigantando na fé, o ambiente da graça está nos tornando gigantes na fé, para que possamos viver todas as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Quantos precisam de um milagre aqui nesta madrugada? Eu também preciso. Receba o teu milagre, simples. Receba o teu milagre. Receba o teu milagre. Toma posse do teu milagre. Prepare o culto de ação de graças. Porque o teu milagre não vai acontecer, ele já está liberado. Em nome de Jesus. Coisa tremenda. Versículo 28 ainda. E disse o Senhor, e Deus os abençoou e disse: frutificai e multiplicai. Olha só, queridos, o Senhor, quando nos formou, Ele colocou em nós, na nossa genética, no nosso DNA, a capacidade de crescer, de multiplicar, de expandir. O rebote, a expansão. Eu e você não fomos criados para ficarmos estagnados sem frutificar. A falta de frutos
gera tristeza e abatimento, gera um desgaste espiritual. O crente que não frutifica é um crente carrancudo e mal-humorado. O crente consolidado é o crente que frutifica. É por isso que muitas pessoas, muitas vezes pensam em afastar da igreja e não vir mais para os cultos e não frequentar mais as células. Você pode investigar a vida dessa pessoa, pai. Essa pessoa não produz fruto, porque o fruto tem a capacitação de nos alegrar, de nos motivar. O fruto, a frutificação, a multiplicação tem essa capacidade. Eu me recordo, logo quando eu casei com a pastora Cris, primeiro nós fomos morar na casa da irmã dela, que nos cedeu, nos abençoou, e depois a minha avó faleceu e nós fomos morar na casa de uma avó minha, até para cuidar da casa. Minha família pediu para que a gente fizesse assim, pastor Rafa. E lá no fundo da casa, Márcio, tinha um pé de laranja. E na época da minha avó, aquele pé de laranja, dona Joana, era muito famoso. Na época de laranja, o bicho quase caía. E aí a família toda ia lá, eu quero comer uma laranja no pé da dona Helena. Todo mundo ia lá, a família toda ia lá. E quando eu mudei, parece coisa boba, mas eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, nossa, eu estou louco para chegar o tempo da frutificação, para eu poder pegar uma laranja e comer uma laranja do pé. Mas para minha surpresa, quando eu cheguei lá, no primeiro, no segundo, a bicha não dava um fruto, dona Joana, não frutificava. E aquilo trouxe uma tristeza no meu coração. Porque o fruto tem a capacidade de produzir alegria. E eu fiquei entristecido. Orei a respeito disso até. Mas teve um ano que quando foi chegando perto da estação da frutificação, aquele pé de laranja encheu de florzinha. Eu falei, meu Deus, esse ano vai. Era muita flor. E naquele ano, eu nunca vi aquele pé de laranja com tanta fruta como foi naquele ano. Comemos laranja, dei laranja para os vizinhos, dei laranja para a família. Coisa boa. E aquilo trouxe ao meu coração uma grande alegria, porque crente que não frutifica é crente infeliz. O Senhor nos chamou para frutificar, para multiplicar. Infelizmente, temos vivido um tempo de uma igreja consumidora e não uma igreja empreendedora. As pessoas vêm para a vigília pensando, eu vou buscar a minha vitória, não vem para ser cheia de Deus. Eu vou buscar a chave da minha casa, não vem para ser cheio do Espírito Santo, não vem para entender mais sobre a tua palavra, não vem mais para crescer na graça e no conhecimento. As pessoas estão preocupadas com seus próprios interesses. É um tipo de igreja consumidora, são pessoas que jamais se consolidarão na graça do Senhor. Mas eu louvo a Deus, aleluia, que o Senhor trouxe aqui homens e mulheres que estão preocupados em crescer na graça, em se movimentar no ambiente da graça, e a multiplicação está sendo liberada sobre as nossas vidas, a frutificação está sendo liberada sobre as nossas vidas. Eu e você vamos crescer, multiplicar, expandir, e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Se você crê, dê a Ele uma poderosa salva de palmas. Sétimo e último tópico. Coloque-se de pé, por gentileza. Quero chamar o ministério de louvor. Nós vamos beber um pouquinho. Eu vou ministrar esse tópico. Eu quero convidar você, não sei se você está com sono. Se você estiver com sono, dá uma sacudida aí no seu corpo. Glória a Deus. Dá uma sacudida, dá uma alongada aí no seu corpo. Temos aqui o Márcio, o Cicinho, ó, que são atletas. Dá uma alongada no corpo, se você está com sono. Porque ao término desse tópico, nós vamos chapar um pouquinho. Eu quero chapar um pouquinho. Eu quero chapar um pouco.
Gênesis capítulo 2, versículo 7. Preste atenção aqui, ó. Por favor, preste atenção. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E soprou o Senhor o fôlego. Olha o ambiente da graça. Ruach Kadosh. Esse é o termo usado para este sopro. Ruach, vento ou espírito. Kadosh, santo. Vento santo, Espírito Santo. O Senhor criou um boneco de barro. Interessante porque nós somos a coroa da criação. A maior das maiores obras do Senhor é essa pessoa que está do seu lado. E se nós, pastor Naldo, fôssemos criar algo valioso para nós, nós pensaríamos nas coisas mais caras e mais preciosas, sim ou não? Esse ano, por exemplo, eu faço 25 anos de casado. E eu já estou pensando, quando chegar no dia 16 de setembro, eu preciso comprar algo precioso para a pastora Cris. Ó o que o Rafa falou, uma baita pescaria. Quando nós vamos fazer algo que para nós é muito importante, nós pensamos em algo precioso, é assim ou não é? Se eu fosse criar o homem e o homem fosse a coroa da minha criação, eu pensaria em criá-lo com ouro, com prata, com joias preciosas. Mas o Senhor, ao criar o homem, mesmo sendo a obra mais importante das suas mãos, o Senhor usou o barro para criar o homem. Era o Senhor falando assim, ó: eu agrego valor naquilo que não tem valor nenhum. Porque eu e você somos vasos de barro, mas dentro de nós habita uma essência poderosa. Temos um tesouro guardado em vaso de barro, para que a glória não seja dada a nós. Eu e você somos vasos de barro, criados pelo Senhor, formados por Ele. Mas quando Ele formou o boneco de barro, que não tinha vida, que não se movimentava, a Bíblia diz que Ele foi e soprou no boneco de barro o Espírito Santo. E o ambiente da graça é um ambiente onde o Espírito Santo se movimenta e onde o Senhor nos enche do seu Espírito, nos dá experiências poderosas. Preste atenção, queridos, o Senhor não mudou, o Senhor continua chamando pessoas pelo nome. Lembra quando Ele falou: Moisés, tire a sandália dos seus pés? Aquele Deus não mudou, Ele continua dando experiência a pessoas. Basta nós aprendermos a nos movimentar no ambiente da graça. Eu me recordo logo quando eu me converti, e a pastora Cris é testemunha disso. Certa vez nós estávamos dormindo, pai, e ali eu acordei de madrugada e comecei a sentir algo estranho, algo que não era comum para mim. E eu comecei a sentir no meu coração o desejo de orar pelo meu irmão que não estava em casa. E eu comecei a resistir àquilo, até que eu ouvi o meu nome sendo chamado. Eu olhei para a pastora Cris e falei: pastora Cris, você me chamou? Ela: não. Eu falei: então o Senhor está me chamando. O Senhor me chamou, e naquele exato momento meu irmão estava sendo assaltado lá na Praia Grande. E o Senhor me acordando, me chamando pelo nome, para que eu pudesse interceder e Ele promover livramento sobre a vida dele. Preste atenção. Estamos vivendo um tempo de pessoas sem experiências com Deus. O Senhor está liberando nesta madrugada um tempo de experiências poderosas. Um tempo onde Ele vai olhar e vai falar assim: Joana, minha serva, coloca-te em pé e eu falarei contigo. Márcio, meu filho, ei, eu quero falar contigo e mostrar coisas ocultas e escondidas. É um tempo de muita experiência com o Senhor. Preste atenção, queridos, o Senhor vai nos tirar daqui desta vigília e vai nos levar em lugares que precisam ser transformados, e a terra vai responder ao nosso comando. Quando o Senhor criou a terra, Ele usou 4 elementos.
Pastora Sara. Eu amo quando você fala isso. Quem estudou ciência aqui vai saber o que eu estou falando. Quando o Senhor criou a terra, Ele falou com o ar, Ele falou com a água, Ele falou com a terra, Ele falou com o fogo. São os 4 elementos. E quando Deus criou você, Ele colocou sobre você os 4 elementos. Fomos criados um boneco de barro, a terra. O Senhor soprou o vento. 80% do nosso corpo é água. Faltava o fogo. A terra só responde. Sabe por que muitas vezes sua oração não é ouvida? Porque quando você libera a palavra, a terra ela quer ver a autenticidade dessa palavra. E essa palavra só será autêntica se os 4 elementos forem identificados na palavra que sair da tua boca. E muitos crentes têm terra, porque somos feitos da terra. Muitos crentes têm água, porque 80% do nosso corpo é água. Muitos crentes têm o vento, têm o ar, porque o Senhor soprou o ar. Mas falta o fogo. E se não tiver fogo, a terra não vai responder. E aí vem João Batista falando assim. Alguém olhou para ele e falou assim: tu és o Cristo. Se eu fosse João Batista, acho que eu ia fazer um suspense. Não sei, né? Não sei, acho que eu ia fazer um suspense. Tu és o Cristo. Ele falou assim: não, eu não sou o Cristo. Aliás, dele eu não sou digno sequer de desatar a sandália dos seus pés. Eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batizará com o Espírito Santo e com fogo. Talvez isso tenha sido uma resposta para você, porque muitas vezes a tua oração não foi respondida, porque muitas vezes não houve resultado na palavra que saiu da tua boca. Não é que Deus não ouviu, Ele ouviu, mas precisa haver uma autenticidade. E para haver autenticidade precisa ter fogo. Eu quero convidar você agora para se encher do fogo. Mas preste atenção no que eu vou te falar. Nós vamos adorar a Deus. Isso aqui é só um meio pelo qual nós nos aproximaremos dEle. O que vai definir se o fogo vai tocar em você é o quanto você deseja. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não é de qualquer jeito, Ellen. Não adianta ter uma pequena vontade. Eu queria tanto que o Senhor me tocasse. Não adianta manifestar uma pequena vontade. Tem que ser de todo o coração. Eu quero convidar você. Se essa palavra falou com você, saia do teu lugar. Vem aqui à frente. Se rendendo a esta palavra. Eu preciso de fogo, Senhor. Eu preciso, eu sei que eu tenho terra, eu sei que eu tenho água, eu sei que eu tenho ar, mas nessa madrugada eu não vim aqui para encher linguiça, eu vim aqui para ser cheio do fogo, para ser cheio do fogo, para ser tomado pelo fogo. Ei, o Senhor vai te tocar. Ei, o Senhor vai te encher. Ei, o fogo do Senhor vai visitar a tua vida. E a partir de agora, o ambiente da graça produzirá grandes resultados. E você cantará o hino de vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor e vamos adorar a Ele.